professor e professora, bem-vindos ao projeto RGE nas escolas Energia em Jogo. Nas atividades anteriores, as crianças aprenderam sobre observar, contando os equipamentos elétricos e eletrônicos da escola e também realizando uma entrevista com alguém da equipe gestora. Aprenderam também a definir, construindo um dicionário ilustrado sobre formas de energia a partir do conhecimento da Lei de Conservação de Energia. Aprenderam também a classificar as fontes de geração de energia elétrica que a gente tem disponível no nosso planeta. Aprenderam também sobre generalizar, conhecendo um pouco mais sobre as campanhas publicitárias e como realizar uma campanha de utilidade pública sobre consumo direto e indireto. E agora a gente vai ensinar as crianças a aplicar a fórmula de consumo de energia elétrica de cada um dos equipamentos que a gente tem na nossa casa ou na escola. E aí, a partir dessas informações e aprendendo um pouquinho mais sobre o universo da energia, a gente espera que as crianças façam escolhas mais eficientes e tenham um consumo mais inteligente na escola, na comunidade e dentro de casa. Você pode começar a sua aula dizendo para eles que agora que eles aprenderam sobre consumo direto e indireto, sobre eficiência energética e também o nosso papel e poder de interferência quando o assunto é consumo de energia, se eles conseguem identificar quais equipamentos elétricos e eletrônicos consomem mais energia para funcionar, ou seja, quais desses equipamentos precisam de mais energia para funcionar. Nesse momento, você, professora e professor, pode dizer para eles que a potência, ou seja, a rapidez com que a energia elétrica é transformada dentro desses equipamentos para que eles funcionem, é medida em watts. Essa unidade de medida tem esse nome porque foi o cientista James Watt quem inventou o primeiro motor a vapor no século XIX e essa invenção mudou a face do mundo, mudou a face do planeta e a forma como a gente se relaciona nele. No seu caderno, que é o difusor, e no caderno das crianças, que é o gerador, tem uma tabela com a descrição de todos esses equipamentos elétricos, eletrônicos e a potência aproximada que cada um deles utiliza. Peça para que as crianças identifiquem quais são os equipamentos que mais consomem energia, ou seja, os de maior potência. Depois que eles conseguirem identificar os 4 campeões de consumo de energia elétrica dentro da nossa residência ou na escola, pergunte para eles o que eles acham que esses 4 equipamentos têm em comum, além de consumir muita energia elétrica. Durante essas conversas sobre o que esses 4 vilões do consumo de energia têm em comum, é importante que você, professora e professor, deixe eles pensarem nesses critérios, mas é tão importante quanto que você os conduza a pensar que o que eles têm em comum efetivamente é a produção de calor. Na física, quando algum equipamento elétrico esquenta ou esfria, a gente tem produção de calor. A diferença é que quando a gente esquenta esse equipamento elétrico ou eletrônico, a gente tem um calor positivo e que quando ele é resfriado ou ele esfria, a gente tem uma produção de calor negativo. Depois que as crianças aprenderem que esses 4 vilões, esses 4 campeões de consumo de energia elétrica dentro de casa produzem calor, chegou o momento de apresentar o caso da geladeira, para que eles entendam que não necessariamente um equipamento que fica ligado 24 horas por dia é o responsável pelo consumo de energia elétrica, o alto consumo de energia elétrica dentro de casa. A geladeira, para atingir a temperatura que você deseja, de fato, consome bastante energia elétrica. Mas depois que ela atingiu essa temperatura, ela só vai consumir energia para manter essa temperatura. E que normalmente tem a ver com a quantidade de vezes que a gente abre a porta da nossa geladeira. É por essa razão, por exemplo, que as campanhas que nos ajudam a economizar energia elétrica nos indicam acumular uma grande quantidade de roupa antes de usar o ferro de passar roupa, porque ele consome muita energia elétrica no momento que a gente vai ligar esse ferro para utilizar, mas depois que ele atingiu a temperatura que você deseja, ele usa um mínimo de energia só para manter essa temperatura. É a partir dessa lógica que a gente gostaria que as crianças entendessem que eles vão ter ou podem ter comportamentos mais eficientes na hora de utilizar esses equipamentos que consomem muita energia elétrica dentro de casa. Agora que seus alunos e alunas entenderam esses 2 conceitos super importantes envolvidos nos equipamentos elétricos e eletrônicos,
que é o conceito de potência e o conceito de calor, chegou o momento de apresentar para eles a fórmula que a gente utiliza para saber quanto a nossa casa consome de energia elétrica ou quanto cada um desses equipamentos elétricos e eletrônicos consome. Embora os nossos equipamentos venham com a unidade de medida em watts, a fórmula que a gente utiliza, a unidade de medida que a gente utiliza, vem em quilowatts-hora, que nada mais é a quantidade de quilowatts, a quantidade de energia que a gente utiliza a cada hora. Para a gente conseguir fazer esse cálculo, você precisa pegar a potência desses equipamentos em watts, multiplicar pela quantidade de tempo que eles ficaram ligados em horas e dividir por 1000. Essa divisão por 1000 é esse prefixo da unidade de medida que a gente chama de quilo, mas que provavelmente as crianças conhecem em outras unidades de medida como quilogramas ou os quilômetros. É importante também salientar que se o tempo que vocês encontrarem estiverem em minutos, é importante transformá-los, convertê-los para horas. Para recapitular a nossa fórmula, então a gente precisa da informação sobre a potência desse equipamento, que é medida em watts, vai multiplicar esse watts pela quantidade de tempo que esse equipamento ficou ligado, que vai ser medida em horas, depois dividir por 1000. E aí, finalmente, a gente vai saber a quantidade de energia elétrica consumida por esse equipamento, que vai ser dada nessas 3 unidades de medidas envolvidas, que é o quilo, o watts e a hora. E, portanto, quilowatts-hora de cada um desses equipamentos que a gente fez a conta. Depois, para a gente saber quanto uma casa consumiu de quilowatts-hora no mês, a gente faz a soma de todos esses cálculos que a gente encontrou. Agora, vocês devem estar se perguntando onde é que vocês vão encontrar essa informação de potência dos equipamentos elétricos e eletrônicos que vocês forem calcular o consumo de energia elétrica. É nesse momento que você, professora e professor, apresenta para seus alunos e alunas o selo Procel, que é um selinho que vem em todo o equipamento elétrico e eletrônico com uma gradação de cores e uma ordem alfabética de A até G. Os equipamentos mais eficientes são considerados verdes e com a letra A, e os equipamentos menos eficientes são os de letra G e com a cor vermelha. Você já deve ter percebido que o produto dessa aula vai ser uma aplicação de lista de exercícios para que eles aprendam a fazer o cálculo do consumo de energia elétrica de cada um desses equipamentos e de uma unidade consumidora como um todo. O objetivo é que eles aprendam a ter escolhas e comportamentos mais eficientes e reconheçam também esse selo Procel na hora de consumir um equipamento que consome energia elétrica dentro de casa. Quando seus alunos e alunas estiverem aplicando o que você acabou de ensinar para eles sobre cálculo do consumo de energia elétrica em outras atividades que você sugerir ou usando essa lógica para ter comportamentos mais eficientes em casa, você vai ter a certeza que eles aprenderam mais sobre o universo da energia e também ganharam autonomia em relação àquilo que você ensinou. Na escola e na ciência, é justamente isso que a gente propõe com a operação intelectual de aplicar, porque a gente ganha autonomia para propor soluções para os mais variados problemas, que é o caso daquele estudante do ensino médio, João Vitor, que propôs aquele modelo de pasteurização. Lembra? A aplicação serve para a gente ganhar autonomia e transformar o mundo que a gente conhece mais justo e acessível para todas as pessoas. Agora queremos ouvir você. Tendo em vista tudo que a gente te apresentou nessa aula sobre como calcular o consumo de energia elétrica e também sobre o selo Procel, você tem alguma dúvida de como abordar esses assuntos com as crianças? Conta pra gente se você tem alguma dúvida ou não e como você vai abordar esses assuntos com as crianças. Aqui na descrição do vídeo tem um link com o formulário de resposta.